quanto mais perto da casa, mais caro você tem que pagar para manter as coisas lá. E isso, para mim... E aí eu comecei a ter uma conversa com essa pessoa e eu percebi que a gente estava na frente de um coronel. Eu falei, isso aqui não é esse cara não é um líder espiritual. Ele é um coronel, ele tem o controle da cidade, né? E aí eu comecei a levantar, eu comecei a perceber que as pessoas ligadas à casa eram o ex-prefeito, inúmeros políticos ligados, óbvio, políticos frequentam a casa, mas na esfera municipal havia essa coisa política. E levantei esses casos que tinham sido engavetados, né? Tudo isso, assim, como eu falei na palestra. Tudo isso depois eu conversei com a FIB e acho que eu sou muito grata por ela ter, porque você ter o apoio do seu editor é muito importante nessas horas, sabe? E ela sempre foi um apoio muito importante em me manter confiante na apuração, desde o início até passar por todas as barreiras que a gente passou. Do ponto de vista da edição, eu que estava ali no Globo, comandando esse processo junto da Helena Borges, que estava entrevistando as vítimas, a gente teve muita delicadeza. Então eu diria assim, mencionamos um pouco no Congresso, a falta de existência de diretrizes específicas que orientem essa cobertura, que é uma cobertura um pouco nova, essa cobertura de abusos sexuais em massa, as mulheres se sentindo um pouco mais à vontade para falar que foram abusadas, estupradas, e é um processo muito delicado no qual elas revivem o trauma. Então eu diria que algumas coisas que a gente tentou fazer, algumas regras básicas ali, em as sobreviventes sendo mulheres, que elas sejam ouvidas por mulheres, repórteres mulheres que pensem antes sobre isso ou que tenham experiência nesse tipo de cobertura, para que elas sejam entrevistadas com sensibilidade. A gente também tentou dar depoimentos em primeira pessoa nos quais elas se sentissem representadas devidamente. Acho que isso, e até a nomenclatura vítima, a gente está falando aqui, a gente falou o tempo inteiro em vítima na palestra, mas a gente tenta tratar essas mulheres como sobreviventes para não revitimizá-las, não colocá-las nessa posição de alguém que foi subjugado. No dia que o programa foi ao ar, eu achei que eu ia estar feliz, porque finalmente aquilo que ele fazia há 20 anos, ou até mais, de uma forma ininterrupta, ia acabar. Eu tinha essa expectativa, eu tinha essa esperança mesmo de que esse programa pudesse ter o efeito que teve. Tinha. E eu achei que eu ia estar feliz. Eu estava arrasada. Eu passei o dia todo muito triste. Muito triste. E algumas pessoas até observavam e falavam, por que você está assim? Você está ansiosa? Você está com medo? Você está com medo de sofrer represália? De ser ameaçada? E eu falava, não, eu estou me sentindo triste porque eu sei que esse programa vai frustrar muita gente e vai acabar também com um espaço de esperança. Querendo ou não, a Badiânia sempre foi um espaço de esperança, onde muitas pessoas iam quando não tinham mais o que fazer. Os médicos já não curam mais meu câncer. Nada do que eu estou fazendo, os remédios está funcionando. Vamos ver se o João de Deus resolve. Então ele era uma última esperança e ele trazia muito conforto para as pessoas. Então eu tive sim esse lado meu, claro que isso nunca pararia a apuração, mas foi uma tristeza interna, eu sabia que depois daquela noite muitas pessoas não iam mais ter esse espaço de conforto e muitas pessoas iam ficar absolutamente em estado de choque e frustradas, como é que eu acreditei nessa pessoa durante tanto tempo, e culpadas, por exemplo, uma filha que levou a mãe na última semana de vida dela, falou, eu levei minha mãe lá, ela queria muito ir, como é que eu levei minha mãe para esse homem? E eu sabia que isso ia gerar, então eu fiquei bem triste com isso, mas como a repercussão do programa foi muito positiva, no sentido de que várias sobreviventes, muitas, centenas, se levantaram e contaram as suas histórias, e com isso tiveram uma possibilidade de cura, pelo menos de alguma forma, em algum aspecto, uma possibilidade de cura, esse sentimento se dissipou. Dessas mulheres a gente trocou os nomes, mas também no próprio relato tinha mulheres ali cujos maridos e filhos, mães, não sabiam que elas tinham sido abusadas. Então a gente teve o cuidado também de ofuscar, tirar possíveis elementos de identificação dessas mulheres e fazer uma edição tanto no papel, no jornal o Globo, quanto no site do Globo,
fazer uma edição que desse voz a elas realmente. Então a gente tomou cuidado de ter depoimentos em primeira pessoa, de tamanhos diferentes, papel e site, porque o site tem mais espaço, que elas a aprovassem e nos quais elas se sentissem representadas, porque essa coisa de fonte aprovar o que a gente escreve é algo que não se faz, não vou dar essa dica jamais para ninguém. Muita fonte nossa, muito entrevistado pede para ler matéria antes da publicação. Eu, como editora, sempre veto. Os repórteres vêm a mim com essa demanda frequentemente. Eles dizem, fulaninho não sei o que, tá inseguro com tal coisa, pediu para ver, às vezes é ping-pong, é uma entrevista com o cara, a voz do cara lá o tempo inteiro. Eu tenho pânico disso, jamais autorizo um repórter a voltar para um entrevistado com um texto para aprovação, jamais. Agora, num caso de uma mulher abusada, em que a gente vai dar em primeira pessoa o relato dela, sim, eu aprovei. A Helena fez uma edição com poucos caracteres para o papel e mais caracteres para o site, e essas mulheres releram os depoimentos para nos dizer se elas se sentiam devidamente representadas pela edição.